sabedoria e serenidade para sentar com o gestor e tentar fazer um consenso. É isso que o sindicato está fazendo. Eu gosto sempre de ir nas minhas explanações e buscar um pouquinho da poesia, né? Eu gosto muito dessa poeta Coralina, que diz que o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, eu acho que com esse sentido aqui nós hoje nos dispomos a colocar como centralidade na luta dessa gestão do sindicato a questão da jornada, né? Primeiro, nós temos que entender o que significa jornada, né? Jornada de trabalho, né? Primeiro, jornada, se a gente for buscar o conceito da palavra, se entende caminhada, encontros, colóquios, congresso, qualquer atividade que você se permite fazer, você está enfrentando uma jornada na sua vida. Então, a partir desse conceito, da terminologia da palavra, é que foi estendida também nas relações de trabalho. Então, nas relações de trabalho, a jornada é compreendida como período diário que o trabalhador está à disposição da empresa ou instituição, que é o nosso caso. Cada país tem uma regulamentação própria. E o Brasil é um dos países que tem a maior carga, a maior jornada de trabalho. Que no Brasil, a jornada de trabalho para a maioria dos trabalhadores é de 44 horas semanais. Apenas no serviço público é de 40 horas, né? Então, qual é a diferença que nós vamos identificar entre jornada de trabalho e horário de trabalho? Jornada de trabalho é o tempo que nós estamos à disposição numa instituição aguardando, né, determinações de serviços e ordem de serviço, na chefia imediata, e só se computa o efetivo tempo do trabalho, como foi muito bem dito aqui pelo Domingos. E o horário do trabalho, que é uma coisa fundamental para você dar legitimidade à luta pela jornada, é o cumprimento fiel do horário de trabalho. Se nós temos horário de trabalho das 7h30, 8h30, a nossa obrigação é de cumprir esse horário. E eu sempre gosto de lembrar uma fala do seu Domingos, que está aqui, que o trabalhador só tem direito a lutar, só tem a legitimidade de lutar pelos direitos quando ele cumpre os seus deveres, ou quando ele conhece os seus direitos, né? Próximo. Como o Domingos resgatou alguns itens da legislação, eu vou buscar lá na Constituição, que diz, capítulo 2, que não pode ultrapassar 8 horas diárias, né, a jornada de trabalho. Não considera, nesse caso, o período de repouso e refeição e o tempo despedido pelo empregado até o local de trabalho. Isso está lá na Constituição, que é a lei maior, que rege todas as legislações infraconstitucionais. Na CLT, no artigo 58, diz que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não poderá exceder 8 horas diárias. Na CLT, ainda no artigo 59, estabelece que a jornada de trabalho pode ser acrescida no máximo em 2 horas diárias, que é a questão das horas extras, que no serviço público também acontece, só que nós temos uma limitação, né, anual do número máximo de horas extras. No Brasil, desde 2001, as centrais sindicais, aí dando destaque à Central Única dos Trabalhadores, tem lançado essa campanha do trabalho decente, porque nós achamos que 44 horas de trabalhos é uma carga muito pesada para qualquer trabalhador. Depois vocês vão ver uma carga, eu coloquei carga horária de vários países considerados desenvolvidos, né? Então, a luta pela redução da carga horária sem redução da jornada. Então, a luta para reduzir de 44 horas para 40 do setor privado, né? O objetivo, óbvio, dessa campanha é criar empregos de qualidade e gerar uma melhor distribuição de renda para todos os cidadãos. Segundo o DIEESE, que é o Departamento Intersindical, que trabalha muito esses dados, essa medida poderia gerar cerca de 2 milhões de empregos no país. Quer dizer, se houvesse uma redução, além de melhorar a qualidade do trabalho, abriria mais vagas de emprego e melhoraria a qualidade de vida desses trabalhadores. Próximo. Qual que é o marco legal desenvolvido para a jornada de trabalho nos países industrializados? Eu não peguei nem todo, eu peguei só os industrializados. Todos os acordos do tempo de trabalho decente
né? Então, nós 44 horas é uma carga indecente, e depois eu vou chegar na nossa realidade. Mas é bom a gente conhecer a realidade macro. Quando a gente luta para redução de 40, a gente tem que ver que do nosso lado, do trabalhador privado que trabalha 44 horas, né? Primeiro, a jornada deve favorecer a saúde e a segurança no trabalho. Segundo, deve ser compatíveis com a vida familiar do cidadão e do trabalhador. Terceiro, promover a igualdade de gênero. Daí é uma questão que nós não devemos desconsiderar essa questão da igualdade de gênero. E quatro, reforçar a produtividade e facilitar a escolha e influência do trabalhador no seu total de horas de trabalho. Então, todos esses aspectos aqui, que são as bases para a definição dos marcos legais nos países industrializados, eles devem estar relacionados, de acordo com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, com as realidades sociais e econômicas de cada país. Eu destaquei isso rapidinho, não vou ler, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Olha como que é a carga horária nesses países. México, 9,54 horas semanais. Japão, diárias, 9 horas. Portugal, 8, quer dizer, eu falei o contrário no início, que o nosso não é o contrário, tá? Fiz confusão. Portugal, 8,48. Passa aí. Os países industrializados. A nossa que é menor, na hora eu troquei. Canadá, 8,37. Estônia, 8,36. Áustria, que é tanto referenciado qualidade de vida, etc. 8,29. China, 8,24. A gente imaginava que era até uma carga horária diária maior, né? Porque o chinês realmente lá o trabalho é. Nova Zelândia, 8,18. Estados Unidos, 8,16. Eslovênia, 8,15. O Brasil, 8 horas. Bem, o que a gente observa no século XIX, quando já começa uma intensificação dos trabalhadores, quando começa a se organizar os sindicatos pela redução da jornada de trabalho. O primeiro elemento era a forma de amenizar o estresse de trabalho, porque antes trabalhava-se 12 horas direto na fábrica, era um trabalho desumano. Segundo, ampliar a qualidade do trabalho, que é o elemento fundamental que hoje justifica a luta da FASUBRA e a luta das centrais sindicais. É ampliar a qualidade do nosso trabalho prestado ao usuário. E ampliar o tempo disponível para a convivência com a família. Porque se você tem um tempo maior para dedicar à sua família, para dedicar ao lazer, automaticamente você vai ter mais qualidade, mais satisfação no serviço que você desenvolve, né? Outro elemento que aconteceu nas últimas décadas é o aumento do desemprego. Então, a redução da jornada vai gerar novas vagas, né? Ampliando os cargos para o trabalho no Brasil. Então, na África, no Chile, na China, Coreia do Sul, Japão, Portugal, França, então são todos países altamente desenvolvidos, eles reduziram a jornada de trabalho e chegaram à conclusão que o objetivo primeiro foi melhorar, né, as condições de vida dos trabalhadores, ampliar a distribuição de renda no país e também buscar uma similaridade à jornada que é desenvolvida nos países considerados mais desenvolvidos. Por que estou destacando isso aqui? Porque em todos os países em desenvolvimento que discutiram e reduziram a jornada de trabalho foi em cima de marcos legais. Tudo tem que ser em cima de marcos legais. Não adianta nada a gente vir aqui e falar, tem que ser 30 horas. Nós temos uma legislação que define salário de 30 horas, salário de 40 horas. Nós temos um decreto que define a jornada ininterrupta com turnos contínuos. Então, tudo tem que ser em cima da legislação. Não adianta querer, não, vamos pôr, não. Tem legislação, porque para dar segurança ao trabalhador, principalmente, dá segurança também à instituição, né? Então, aqui que eu disse, uma vez que a negociação coletiva ainda não abrange todos os trabalhadores e ainda não tem poder suficiente para garantir direito aos mesmos. Se nós tivéssemos regulamentado no Brasil, se nos países em desenvolvimento industrializado a negociação coletiva não garante todos esses direitos, tem que ter uma legislação para garantir esse direito. Imagina no Brasil,
que o setor público sequer tem o direito de negociação coletiva. Porque se nós tivéssemos o direito à negociação coletiva, nós poderíamos, na mesa de negociação, trabalhar uma legislação para garantir a carga horária de cada setor do serviço público, né? Mas mesmo assim seria frágil, né? Então, nós temos que copiar o modelo dos países em desenvolvimento com relação a isso. Bem, a limitação da jornada, na opinião nossa, ela decorre do direito à vida, porque o excesso das horas de trabalho acarreta a perda da própria vida ou a restrição da qualidade de vida do trabalhador. Eu sempre gosto de trabalhar esse conceito da qualidade, que a qualidade de vida do trabalhador está ligada à qualidade de vida, qualidade do trabalho que nós desenvolvemos na universidade. Quais são os outros tipos de jornada de trabalho que o Domingos, de certa forma, já citou? São aquelas regulamentadas por lei que garante regime de tempo parcial, jornada semanal até 25 horas, turnos ininterruptos, né? A jornada em horas, e isso aqui, inclusive, Domingos, é importante a gente discutir no serviço público, que é o aqui está em latina, itinere, né? Que é quando a cara trabalha numa localidade de difícil acesso, esse deslocamento tem que ser considerado também como carga horária, que ele já saiu da casa dele, né? Quando a empresa está em local difícil de acesso, o empregador fornece a condução, e nesse momento já é considerado como jornada. No serviço público não tem isso, mas no privado tem, né? Quer dizer que você sai da tua casa para chegar até no seu local de serviço, é um local de difícil acesso, ele já tá trabalhando, né? Então tem que ser computado. Então nós queremos entender isso também para nós, principalmente em período de Copa, com tanto congestionamento. Imagina se conseguisse, ele ia ganhar uma hora a mais. Próximo. Bem, o que diz o artigo 19 da Lei 8.112? Isso aqui o Domingos já apresentou, né? Os servidores cumprirão jornada fixada, duração máxima de 40 horas. Qual que é a análise jurídica, né? Eventual exigência da administração de cumprimento dessa carga horária chega a 40 horas semanais, vem com previsão legal, a que os servidores sempre estiverem. Quer dizer, é até 40 horas, né? Isso é uma previsão legal. Então, é por isso que existem outras categorias que têm legislações inferiores, 40 horas, mas pode ser adequado à realidade da instituição, pode ser modificado também a legislação. O decreto 1590, que diz que o Domingos já trabalhou bem, ele não entra com a previsão legal das 40 horas. Por isso que ele fala, não, até chega a 40 horas. Porque se o decreto, como o decreto ele é inferior a uma lei, se não pudesse outro tipo de carga horária, o Lula não poderia ter assinado esse decreto em 2006, que a primeira versão do decreto em 1590, depois foi alterado por Lula em 2003, né? Então não entra em conflito com a previsão legal, posto que refere à autoridade administrativa impor jornada de trabalho de 30 horas, regulamentada de acordo com a necessidade interna. Aqui, Domingos já leu essa formulação desse decreto. Ele reafirma a legalidade das 30 horas, já garantida na Lei 8.112, quando o dirigente máximo da universidade pode autorizar as 30 horas. Vamos discutir logo à frente a visão do sindicato, quando é que pode acontecer isso, né? O artigo 5º da Lei 11.91, que é a lei da nossa carreira, é bom deixar claro isso, diz o seguinte: o que é o público usuário? São pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal. Por que eu destaquei isso? Porque lá no decreto, no artigo 3º, diz o seguinte: período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função do atendimento ao público. Como o Domingos falou bem, tem que ter atendimento ao público. E aí nós temos que qualificar o que é público usuário. O que é isso? Qual que é o público que nós atendemos dentro da universidade? E lá na lei da carreira, considera público usuário pessoas ou coletividades internas ou externas. Interna ou, olha lá a palavra, ou, não fala internas e externas, fala internas
ou externo, né? A portaria SESU do MEC, que foi editada em 15 de julho, assinada pelo secretário, professor Paulo Spelli, mandou uma orientação para os gestores ter atenção na forma da aplicação desse decreto, que não deve ser aplicado de forma indistinta. O decreto não permite que o reitor assine um serviço. A partir de hoje, todos os trabalhadores vão fazer 30 horas. O decreto não diz isso. Nem o reitor que fez, os que fizeram de forma errada tiveram que rever, que é o caso da UFES e das universidades. Por isso que o sindicato está com todo cuidado, fazer uma análise setor por setor. Eu vou falar no final como a gente vai fazer, né? Para identificar a natureza do nosso fazer, a complexidade do nosso fazer, a quem nós atendemos, para ver se pode ser agraciado pelo decreto. Estudante trabalhador. Eu gosto muito de debater isso aqui, que na universidade alguns estudantes nos procuraram, falando que o chefe não estava permitindo ele estudar. O próprio regime jurídico garante isso, desde que seja compensado. Agora tem que compensar. Teve um estudante que me procurou e falou que ele só podia trabalhar 2 horas. Aí eu falei, meu querido, mas não é assim. Você tem que trabalhar, você não pode. Você tem que trabalhar. Agora você pode, conversando com o seu chefe, chegar a um acordo para você garantir a compensação. E aí, inclusive, eu conversei com vários chefes que eu fui procurar, e eles estão garantindo que o trabalhador, inclusive, trabalhe dentro de 6 horas, mas tem que ter uma compensação. Graças a Deus, todo mundo, né, conseguindo fazer acordo. Porque aí o aluno estudando, o trabalhador, o aluno entra e fala, não, eu estudo o dia inteiro, como esse me procurou, e queria ser remunerado o dia inteiro. Só que o setor dele não tem trabalho noturno. Então, e aí? Não vai trabalhar, não. Tem que trabalhar também, né? Então, a flexibilização está garantido lá, né? O artigo 99 também, que nós devemos, está garantindo o direito do servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é garantir a matrícula na instituição. Isso aqui é importante, né? Quando ele tem que acompanhar filho. Acho que esse direito aí a gente tem que conhecer, que às vezes a gente nem assume, exercita o direito porque não conhece. Próximo. Agora, o que nós estamos brigando com relação ao aluno trabalhador? Mas nós não queremos brigar militar de forma separada. Quando for de jornada, nós queremos que seja para todos. Se for turnos contínuos, jornada interrupta, deve ser para todos. Estudante ou não, né? O que diz o PL? Esse é o PL que eu estou trazendo mais para o conhecimento de vocês, embora eu particularmente não defenda. Eu não sei se vai resolver. Mas ele é mais para o aluno trabalhador. Porque ele diz o seguinte: ele pretende reduzir a jornada de quem estuda e está empregado, mas ele tem que ter uma compensação depois, né? Então, a FASUB está analisando juridicamente para ver se compensa a gente assumir essa luta. Está no Congresso Nacional, tramitando já em caráter conclusivo, né? Que diz o seguinte: ele poderá ter a jornada de trabalho reduzida em 2 horas durante o período de aulas, né? Então, se é 8, reduz para 6, aí vai chegar aquela questão das 6, né? Que hoje para atingir o benefício, basta apresentar o empregador testado matrícula, mas essa redução terá que ser compensada, podendo fazer em um único dia com jornada máxima de 10 horas. Então, é uma coisa, dá com uma mão e tira com a outra. Quer dizer, ele tem 2 horas, mas depois ele vai ter que compensar. Então, eu não entendi muito bem. Eu acho que tem que lutar mesmo pela questão do turno contínuo naquelas unidades. E se o aluno está no setor que não tem turno contínuo, ele vai ter que ser remanejado para aquele setor, né? Já que a carga horária, a jornada não é do trabalhador. Nesse caso, é para trazer benefício da instituição. Próximo. Bem, agora nós entramos na campanha da FASUBRA, que eu quero trabalhar mais em cima disso, que diz, pode passar. Bem, o que embasou a FASUBRA nessa luta, que é uma luta antiga? Essa luta da redução da jornada é uma luta que tem mais de 10 anos, não é uma luta nova, né? Primeiro nós debatemos qual que é o papel do Estado, né? Que o Estado, quando ele abandona a concepção liberal, né, a partir da experiência da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, ele passa a ser de mero guardião da ordem a um Estado prestador e realizador do bem-estar do cidadão. Né? A gente tem que entender que a universidade, que o serviço público tem que zelar por esse preceito constitucional. Qual que é o papel do Estado?
prestar e realizar o bem-estar do cidadão. Então, as instituições públicas devem funcionar atendendo a esse requisito central. A instituição não deve apenas atender o interesse do governante de plantão. A instituição pública deve atender o interesse do cidadão. Isso está lá na Constituição. Então, prestar aos cidadãos utilidades que o mesmo precisa para viver dignamente. Atribui ainda diversas competências ao Estado brasileiro, atinente ao interesse integrado em sua esfera de ação própria. E retira do comércio e da iniciativa privada e traz para si uma competência, um dever, poder. Então, o Estado supera aquela visão liberal de liberalização de um mercado que era o provedor de determinadas necessidades do cidadão, e ele passa a assumir essa tarefa. Em 90, com o fortalecimento do neoliberalismo no nosso país, há um retrocesso dessa política, Quando o Estado, aí é uma contradição, e aí nós temos que falar dúvida mesmo, não é dúvida com relação à política do governo, mas dúvida com o desrespeito que está na Constituição, porque os serviços próprios do Estado e serviços próprios de particulares parece que não tem mais diferença para os governos. Daí a convivência que nós temos hoje com a IBSER. A IBSER é uma empresa brasileira de serviços hospitalares que tem uma gestão em que pese falar que é uma empresa estatal, mas na medida que é transferida a função da universidade para uma empresa externa, é uma forma de privatizar uma gestão que deveria ser da própria universidade. E isso parece que é comum no Estado, no governo. Então há uma confusão do que é gestão privada do que é gestão pública, E como a universidade se insere nesse contexto? Primeiro, a universidade, ela não é uma instituição pública qualquer. Nós, trabalhadores da educação, devemos ter a consciência de que nós temos uma função pedagógica dentro do nosso fazer. Independente do cargo que o funcionário exerça, independente da formação escolar que o funcionário tem, o papel dele da universidade é um papel pedagógico, porque ele lida direta ou indiretamente com o conhecimento. Então, a universidade não deve ser considerada ou tratada da mesma forma que uma mera instituição do serviço público, de uma prefeitura ou de um órgão do Estado. A nossa função é totalmente diferente, daí a necessidade dos trabalhadores trabalharem de forma diferente também. Então, a missão da universidade, que todos nós temos que saber, além de possibilitar aos alunos a obtenção de diploma, de um emprego e de uma remuneração satisfatória, ela deve ser capaz de produzir novos conhecimentos e aplicá-los à realidade social. Deve ser acessível a toda a sociedade, em todos os níveis sociais, para que haja uma inclusão social de todos, principalmente da maioria daqueles cidadãos que estão excluídos dessa modalidade de ensino. A Universidade Cidadã, no caso da FASUB, Universidade para os Trabalhadores, ela tem essa perspectiva. Deve ser acessível a